É isso. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a essa nossa terceira aula do IBQ Educação. Antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui de volta nesse espaço do IBQ Educação para poder aprender com vocês, para poder compartilhar um pouco com vocês daquilo que a gente tem estudado, né, para o pessoal que teve o ano passado, né, ou no último semestre aí, eu não pude participar, mas agora, graças a Deus, tô aqui de volta para a gente poder caminhar junto, para a gente poder pensar junto, sofrer junto e se alegrar junto também aí nessa nossa caminhada aí, né, nesse curso agora com o Castilho. Eu vou tentar ver se vai dar certo eu colocar o slide, mas qualquer coisa, se não funcionar, a gente vai conversando aqui. Boa noite. Eu não Ah, estava conseguindo entrar de jeito nenhum. hoje tá uma luta, viu, Marisa? Eu Tentei, também, tentei. também Boa noite, gente. tava na batalha. Vocês estão enxergando o PDF, não? Tá tranquilo? Sim. Ah, então maravilha, maravilha. Então vamos lá, a gente vai para a nossa terceira aula, ah, e hoje a gente vai tratar aí, né, da relação de Jesus e a relação com Deus, né? A humanização como caminho. Eu acho que é interessante a gente lembrar um pouquinho, desde a primeira aula, né? Desde a aula magna lá, isso ficou bastante evidente, né? Que nesse curso a gente ia bater bastante nessa tecla da questão de que a gente encontra com Deus quando a gente se humaniza e não quando a gente se diviniza, né? E isso hoje vai ficar muito claro a partir desse relacionamento que Deus teve, aliás, né? Que Jesus teve com Deus, né? E a partir daí, daquilo que os evangelhos nos mostram, né? Isso aponta também como a gente pode se relacionar com Deus, com essa divindade maravilhosa, né? Que como vocês viram, né? Nas aulas anteriores aí, com o Alex, né, e com o Gustavo, né, é, passando ali pela questão do Jesus histórico, né, e como essa memória do Jesus histórico é perigosa para a religião e para aqueles que querem manipular as pessoas a partir de uma imagem de Jesus, né, porque esse Jesus histórico ele desconstrói muita coisa que é utilizada pela religião para manipular, para poder trazer peso sobre as pessoas, né? E o Jesus histórico que andou pelas ruas de Nazaré, que andou pelas ruas, né, da Judéia antiga, né, empoeirado, caminhando com pobre, caminhando com pessoas pecadoras, caminhando com aqueles que eram desprezados pela religião, ele traz alguns problemas, né, para quem quer usar a religião como manipulação. E vocês viram isso e debateram bastante a respeito disso ali com o Alex, né? E também na última aula que vocês tiveram, né, que nós tivemos, né, com o Gustavo, eu também assisti essa aula posteriormente, foi essa desconstrução da ideia de um Deus violento, né, de um Deus que precisa de sangue para aplacar sua ira, simplesmente porque ele quer sangue, ele quer violência, ele quer a destruição, ele usa de uma lógica, né, de violenta. Isso foi desconstruído. Eu sei que ficou algumas pendências ainda com relação à última aula, algumas dúvidas que surgiram, e eu acredito que em breve o Gustavo vai trazer a resposta aí do nosso professor maior aí, o pastor André, né, para a gente poder solucionar isso e continuar caminhando. E hoje a gente vai se aprofundar nessa questão da humanização aí como caminho para poder chegar a Deus. Eu não sei se vocês querem comentar já alguma coisa a respeito das últimas aulas, ou de repente da expectativa que pode estar surgindo com relação a essa aula. Eu quero que seja realmente um bate-papo aí. Vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, e assim a gente vai crescendo junto. Ok? Podemos seguir. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário? De repente eu falei alguma coisa que não era bem isso que vocês estudaram nas outras aulas, e aí a gente vai se ajustando aqui, né? Que eu acho que é bacana todos nós estarmos aí na mesma página, né?
Tudo certinho? Não, eu só queria fazer Fica à vontade. comentário, porque assim, acho que acho que quase todos aqui, a maioria pelo menos, frequência, frequenta a IBQ. Eu sou um desses que não sou membro da IBQ, né? Eu frequento outra igreja que tem uma pegada muito diferente do que a IBQ. É. E nesse final de semana, nesse domingo de Páscoa, eu imagino que todas tiveram celebrações, aquela coisa toda de relembrar e tudo mais. E é sempre, pelo menos aqui onde eu congrego, né? E é sempre nessa pegada do que a gente discutiu muito na aula passada, dessa necessidade de um Deus violento que necessita de sangue para poder redimir os nossos pecados. Ah, tem toda a encenação, enfim, da crucificação de Jesus, mas aí quando o pastor subiu para pregar, foi aquela enxurrada de coisas que a gente estava discutindo na aula passada, que não foge muito dessa, que imagino que seja uma realidade de grande parte do meio evangélico, né, nesse tipo de construção. E assim, a minha angústia que eu fiquei um pouco da aula passada, porque ah, é, eu compartilho, assim, eu compartilho muito da visão, por exemplo, como é que é o autor que a gente está lendo? Esqueci, fugiu o nome agora. José Maria Castilho. Isso, Zé Maria Castilho, que é um pouco do que a gente também já tinha visto com Pagola anteriormente. Só que, por outro lado, tem textos bíblicos que sustentam essa versão e as igrejas têm utilizado bastante isso. Os textos de Hebreu, textos de Romano, o próprio Maria Castilho coloca esses textos quando ele está fazendo essa discussão lá, né, para a gente ver. Eu fui pegar as referências e tudo mais e tal. Eu sei Uhum. que a gente tem adotado como, digamos, a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia é Jesus. Jesus é maior que Paulo, Jesus é maior do que quem escreveu o texto de Hebreus, e Jesus é maior, inclusive, que Isaías, porque teve uma hora que o pastor citou Isaías, não sei se é o texto de Ezequiel, eu estava tão desconsolado com a pregação que eu não peguei a referência. Mas é um texto que fala basicamente que o seguinte, que por conta do pecado Deus não nos enxerga. Basicamente isso, o texto dizia. Aí eu falei, mas em Jesus não, isso não acontece. Aliás, parece que ele não vê o pecado das pessoas, porque ele se aproxima, ele chega. Aí foi completamente diferente. Uhum. Aí, por isso que dá esse choque, entendeu? Mas pelo menos, Uhum. graças a Deus, temos as aulas aqui na IBQ para dar uma sustentação, para aguentar as pancadas que a gente vê no dia a dia. Mas é isso. Sim, sim. E essa virada de chave, ela não é fácil, né? E se for pensar, é uma coisa que vem na igreja evangélica brasileira, né, principalmente aí, desde os primórdios e desde sempre. Então, realmente assusta, né? Falou, pô, mas peraí, se não é isso, é o quê então? Né? E é isso que o José Maria Castilho e nós vamos aqui batalhar, né, para a gente conseguir também a esclarecer e pensar de uma forma, por uma perspectiva diferente, né? Porque acredito que dentro da teologia é complicado a gente falar em certo e errado, sabe? E é isso, porque senão a gente está combatendo uma ortodoxia e a gente parte para ela num outro extremo, né? Então, é uma visão, é uma interpretação, uma maneira diferente de compreender o texto, e eu acredito que é uma maneira muito interessante, que abre os nossos olhos para outras questões, para outras, como a gente vai ver mais à frente na nossa aula aqui, desconstrói, inclusive, essa ideia que a gente tem do Deus Pai, porque a ideia que a gente traz de pai, ela vem carregada também da nossa cultura e de uma cultura que nós recebemos, né, pelos nossos colonizadores e etc e tal, que é uma ideia, inclusive, machista, né, inclusive de que o pai, é como se ele é o cabeça do lar no sentido dele ser o dono da casa. E todo mundo tem que servi-lo, e todo mundo se relaciona com ele a partir das bases do medo, porque senão ele castiga, porque senão ele pune. Então é uma figura paterna que não é essa figura de amor, né? E a gente vai até ver para frente aqui na aula que essa ideia que Jesus traz, né, quando ele começa
a tratar Deus, a chamar Deus de Pai, de Abba, vai para muito além da figura masculina paterna. Ela inclui, inclusive, questões maternais, de afeto, de acolhimento, de cuidado. E isso é bastante interessante, assim, bastante impactante, porque o que se perde na religião e o que a religião ela se fecha, de repente, para uma visão assim mais amorosa de Deus, eu vou colocar assim entre aspas, é que isso dificulta você controlar as pessoas. Porque é muito mais fácil mesmo quando eu apresento Deus como pai, e eu coloco ele como um pai que está com a vara na mão, esperando o momento para te castigar. Não sei se Deu, travou deu ou vocês uma, estão me tra- ouvindo? deu uma travada, não sei se foi só para mim, mas deu uma travadinha aí. Você estava Não. falando de um pai com a vara pronto para castigar e parou. Tá Ah, travado tá. mesmo. Ah, sim. Então vamos lá, só retomando, né? Então, essa ideia do pai que está com a vara na mão, ela ajuda a religião num sentido ruim, assim, aos religiosos que querem manipular as pessoas, a controlarem as pessoas pelo medo. E é isso que Jesus desconstrói, é isso que Jesus mostra pra gente que não é esse tipo de relação que Deus quer estabelecer conosco enquanto seus filhos, né? Eu vou avançando aqui. Então, a pergunta que fica aí, né? Qual caminho que vai nos levar a Deus, né? Ah, sempre, né? Sempre nas minhas pregações, na igreja, eu acabo mencionando a minha infância, assim, que a minha infância foi bastante. é, é, Ela é cheia de conteúdo nessa questão religiosa, assim. Eu vim, né, de uma tradição pentecostal, de uma igreja batista renovada, né? E lá ia muito por esse caminho, assim, de que para ser cristão. E eu acho que era uma coisa muito da época também ali, da década de 80, década de 90, de que para ser cristão, de que para ser crente, para se aproximar de Deus, eu tinha que sacrificar as minhas vontades, tudo que me desse prazer, tudo que me desse alegria, tudo que me fizesse sorrir, né? Tudo isso era errado, porque tudo isso me afastava de Deus, porque isso era carnal, isso era humano. Né? E eu tinha que me divinizar, então eu tinha que ser uma pessoa introvertida, eu tinha que evitar lugares de muita festa, eu tinha que estar com. Até usavam alguns textos bíblicos, né, para justificar isso. Não, o coração do sábio está na casa do luto e não aonde a festa, como se isso tudo tivesse que conduzir a minha vida, né, e a vida de nós, né, que estávamos na igreja, de modo que assim, se eu estou feliz, se eu estou contente, alguma coisa está errada. Porque não é assim que tem que funcionar, né? A divinização, ela também, ela vinha carregada, né, de uma questão aí de que eu tinha que ser praticamente uma pessoa triste, assim, né? Anulando a minha carne, anulando a minha vontade. Eu acho que só faltava dar um chicotinho na nossa mão e fazer a gente se autoflagelar, assim, né? Para que a gente pudesse se aproximar mais de Deus. Enquanto o que Jesus mostra e o que o Castilho nos provoca, né, a gente pensar, é uma inversão completamente radical disso, né? É que o caminho para se chegar a Deus, o caminho para se aproximar de Deus, o caminho é Jesus. E Jesus ele traz isso através da sua humanidade. E isso faz com que quanto mais humano eu me torne semelhante a Jesus, mais próximo de Deus eu estou. Melhor é complicado dizer, mas assim, é de mais qualidade a minha espiritualidade quando eu caminho no chão da vida como humano, sabendo que eu sou humano, apesar das minhas limitações, apesar dos sofrimentos que a gente tem aqui, mas sabendo que essa humanidade foi também pela qual o meu Cristo passou, o meu Deus passou. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade e como vai nos dizer Paulo, né? Ele se esvaziou, né? Se esvaziou, se tornou humano também e é dentro dessa humanidade de Jesus que a gente consegue conhecer a Deus, chegar até Deus. É interessante que o Castilho ele faz uma discussão nesse capítulo,
que ele diz o seguinte, né? Muita gente, quando vai estudar cristologia, e em vários livros, vários teóricos, e tal, eles ficam preocupados em dizer o seguinte, que Jesus é Deus. É Deus. E aí é um problema. Porque, assim, como que nós sabemos quem é Deus na sua totalidade? Quem é Deus na sua. Percebe? Em toda a sua soberania, em toda a sua grandeza, a gente não tem acesso a saber quem é Deus. A gente não consegue definir Deus, né? A única definição que nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento a respeito de Deus é a que João nos dá, dizendo que Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a gente quer provar que Jesus é Deus, a gente está partindo de um princípio de que a gente sabe quem é Deus. E não é a partir dessa base que a gente tem que se relacionar com Jesus e com Deus. Porque o que Jesus faz, o que Jesus veio fazer, é revelar Deus. Então nós vamos conhecer Deus a partir de Jesus. Percebe? Não sei se ficou confuso ou se está tranquilo. Tá tranquilo? Então, não dá para a gente chegar e falar assim, olha, eu quero, vou agora comprovar aqui, de alguma maneira, que Jesus é Deus. Já partiu do ponto, já iniciamos errado. A gente tem que partir do princípio de que eu vou conhecer quem é Deus através de Jesus. Eu vou me achegar a Deus através de Jesus. É Jesus quem me ensina, quem me mostra, quem revela quem é Deus. E isso Jesus encarnado a partir da sua humanidade, a partir ali dos evangelhos, a partir dos relatos que a gente tem daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, como plenamente humano. Ok, até aqui, tranquilo. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma colocação, uma pergunta? Porque senão eu disparo a falar aqui e não paro também. Ok? Podemos dar sequência aí? Posso falar uma coisa, César? Claro, claro. Quando você falou assim de quem tem que ser triste, né? Todas essas coisas. Mas o que Jesus que ele fala para a gente, né? O primeiro milagre de Jesus já quebra isso, né? Exato. Jesus foi na festa, né? Oh, que Jesus é esse festeiro, né? E depois ele fala que ele veio dar vida em abundância. Se você é triste, você não Hum, tem vida em abundância, né? A vida exatamente. em abundância começa aqui, né? Uhum. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E é por isso que muita gente pula todo esse trecho do ministério de Jesus e vai do nascimento já lá para a crucificação. Já vai lá para a paixão e pula tudo que Jesus caminhou, tudo que Jesus fez, a forma como ele foi alegre. Um outro detalhe, né, que sempre chama a atenção também, a convivência de Jesus com crianças, né? A pessoa carrancuda, chata, não atrai crianças, né? As crianças normalmente elas estão perto, elas querem estar perto, querem conviver, querem estar junto de quem traz algum tipo de alegria, de alguém que é carismático, de alguém que é carinhoso, né? E bem longe dessa imagem assim do santarrão, né? Nessa época que eu estou mencionando, lá década de 80, 90, o crentão, né? O crente, o fiel, tal, era o carrancudo que andava com a bibliona embaixo do braço, né? E, cara, tratava mal a família, enfim. Era, era só um estereótipo, assim, para mostrar uma religiosidade, quando na verdade estava anulando a vida que Jesus deu, a vida que Deus dá, para ser vivida, para ser experimentada de uma forma bonita, estava anulando tudo isso em nome de uma fé e em um Jesus que não é o Jesus de Nazaré, percebe? Mas é isso aí. E aí a gente vai pôr, vamos colocar essas duas divisões aí, né? O que o caminho dessa divinização faz, né? Propõe, né? Ele propõe então essa fuga do mundo e do corpo. Então, tudo que é do corpo, tudo que é do mundo é mal, é ruim, prejudica, afasta de Deus. A religião ela se torna uma abstração, né? A Deus ele fica distante, muito distante e inacessível, né? Então,
e os poucos acessos que a gente acaba tendo a Deus aí, são acessos com um Deus que está sempre irado, um Deus que está sempre se voltando contra nós, querendo nos punir, querendo se vingar de alguma forma. É uma espiritualidade que ela é desencarnada, né? É uma coisa que é de outro mundo, né? Ah, ah, até um exemplo bacana disso, assim, é com relação à música, né? Puxa, eu lembro perfeitamente, assim, que eu não podia ter acesso a ouvir música do mundo, né? É como se eu tivesse me tornado um ET, um marciano, né? Então, vou ouvir música da onde, né? Tá tudo aqui no mundo, né? E isso era tão pesado, assim, que eu lembro que na adolescência, assim, eu comecei a gostar muito de rock, assim, né? Acho que eu e quase todo garoto ali da minha geração, né? E eu ganhei de um amigo do meu tio lá, tá, um LP duplo do Ramones. Nossa, maravilhoso. Fiquei, nossa, emocionado até, feliz da vida. Eu acho que eu consegui ouvir umas duas vezes, até que minha avó pegou e quebrou, tacou fogo porque era do demônio, entendeu? Eu fico até, hoje esse LP provavelmente valeria uma graninha, assim, sabe? Mas, enfim, né? Mas era do demônio. Então, aquela coisa, tudo que trazia algum tipo de prazer, de alegria, de contentamento, joga fora, porque isso é do mundo, isso é do corpo. Para se aproximar de Deus tem que abrir mão dessas coisas. Então, a espiritualidade é desencarnada, uma coisa assim fantasmagórica, né? Distante da realidade da vida, assim, né? E nesse caminho aí também sempre tem essa questão do poder e da hierarquia, né? Então tem sempre alguém que está mais divinizado e que esse alguém que vai dizer para você como você tem que viver, o que que você tem que fazer, que vai te colocar debaixo lá de uma, entre aspas, aí, cobertura, e você tem que ter isso, senão você não caminha, você não chega. É quase que um novo sacerdócio disfarçado assim, que também tem ali o Santo dos Santos, onde a gente não consegue entrar e depende de alguém que está mais divinizado para poder dar essa cobertura, para poder fazer com que a gente tenha acesso a Deus. Então é um negócio assim bem bizarro e muito distante daquilo que Jesus veio fazer, né? Que é esse caminho que Jesus propõe aí, que o Castilho, né, chama a gente a pensar a respeito desse caminho da humanização para nos aproximarmos de Deus, né? Que aí essa encarnação ela está no cotidiano, é no dia a dia, né? Seja no trabalho, seja numa festa, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo lá o que for, esse caminho da humanização é a presença de Deus em tudo, em todo tempo, em todo lugar, e que não me afasta dessa, pelo contrário, né? Faz com que a gente tenha uma vida mais bonita, uma vida mais alegre, né? Uma fé que ela tá nas relações, né? Em relações concretas, relações reais, não fica somente na espiritosfera, né? Mas que também faz com que a gente entenda que nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que estão perto de nós, também nos ajudam, né, a crescer na fé, a sermos, a termos uma espiritualidade mais saudável, né? E é esse Deus que ele está próximo e está presente, né? Ele não está distante, ele está perto, ele está junto, está caminhando junto, nos chama a caminhar com ele, que é o que, afinal de contas, o que Jesus fez, né? Vem e me segue, anda comigo, e é essa caminhada com a presença, de Deus em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Eu lembro que tinha até uma expressão que o pessoal usava bastante, até para convencer a gente a não fazer as coisas, né? Então, puxa, eu queria ir para quadra. Sempre fui perna de pau, nunca joguei bola muito bem, né? Mas eu queria ir para quadra jogar bola com a molecada e tal. E o argumento que eu ouvia em casa, né, da minha avó, do meu avô, era o seguinte: você acha que Deus vai estar lá? Vocês vão estar chutando a cabeça do diabo e acha que Deus vai estar lá, né? Então, aquela coisa que distancia Deus, né? Distancia. E para ver como isso adoece, né? Eu passei a minha vida toda, claro que não foi só por conta disso, mas também de muitas outras escolhas, mas acabei passando a vida toda no sedentarismo, né? Agora, coisa de um ano e meio atrás, que eu fui fazer alguma atividade física e fico imaginando, né? Às vezes eles vendo, ou eles, se eles estivessem vivos, assim, né? O escândalo que seria, né? Poxa, tá fazendo jiu-jitsu, pô, esse negócio é do capeta, né? Mas graças a Deus que a gente foi, que eu, Ô né? César, e Pois não. quando uma vez eu estava fazendo capoeira, eu, Nossa, então capoeira era um. Podia nem entrar na sala da intercessão.
Ah, imagino. Imagino. Meu Deus do céu. Mas é isso, né? E já nesse caminho da humanização, essas coisas se desfazem, assim, diante desse Cristo que se encarnou, né? Encarnou e, como a Si disse muito bem, era um, foi alegre, foi em festa, bebeu, comeu, celebrou, e a gente pode seguir nesse caminho também, né? E um último ponto que é importante também, que nesse caminho da humanização, ele mostra pra gente que é um caminho de serviço, caminho de serviço. O Cristo encarnado, ele serviu. E a gente aprende com ele também a servir, né? E também um caminho de vulnerabilidade, né? Que a gente entende que a gente não é todo poderoso e que não tem ninguém humano, né? Que é todo poderoso e assim a gente nos entendemos e caminhamos como iguais e libertos aí em Jesus, né? Então, em Jesus ser plenamente humano o fato, né, de Jesus ser plenamente humano e ser plenamente Deus, eles não se opõem. Então, uma coisa não está oposta à outra, né? Jesus não passou o tempo dele aqui brigando contra a carne dele, assim, sabe? O divino e o humano degladiando. Não, foi uma coisa só, a mesma realidade, né? Ele não estava em conflito. Não estava em conflito. Muito pelo contrário, estava muito convicto e certo daquilo que ele estava fazendo e da forma como ele caminhava e das escolhas, né, que ele fazia. Beleza, gente? Algum comentário? A gente pode seguir? Tá tranquilo? Então, maravilha. Aí, seguindo o capítulo do Castilho, tem essa questão do Deus Pai, né? Do Deus Abba. Eu sei que o Gustavo falou um pouquinho também disso na aula passada. O que acontece, né? No primeiro século ali, o povo judeu, eles tinham uma imagem de Deus, que era a seguinte: Deus é majestoso, Deus é soberano, Deus é poderoso. E esse Deus, ele é distante, eu não posso falar o nome dele, eu não posso escrever o nome dele duas vezes com a mesma pena, né, com a mesma caneta, o mesmo instrumento de escrita que eu utilizo. Deus estava extremamente distanciado do povo, né? E tanto é que eles falavam, usavam diversos nomes, né, para se referir a Deus, Adonai, né, Senhor, a, a- o Deus do céu, mas Yahvé, né, o Yahweh, alguma coisa assim, não, jamais, jamais, jamais. Tanto que se perdeu a pronúncia da palavra porque isso não era dito mais. Isso inicia a coisa de uns 3 séculos ali antes do nascimento de Jesus que inicia esse distanciamento total de quem é Deus, assim, desse relacionamento completamente rompido nesse sentido, né, de maior intimidade, de proximidade, e Deus se torna, então, muito distante, muito distante. Quem se aproxima desse Deus é o sacerdote quando entra no Santo dos Santos, e aí ele consegue ter ali alguma proximidade com esse Deus. Então, o próprio falar o nome de Deus, assim, se alguém pronunciasse já era um problema, já era uma ofensa, porque ninguém tinha intimidade tal ou autoridade tal para poder chamar Deus pelo nome, né? E quanto mais chamar Deus de Pai, de Pai, quanto mais. Então, e os irmãos sabem, né? As irmãs sabem que o povo judeu dessa época, né? Para esse povo antigo, a questão do nome era uma questão extremamente importante. Extremamente importante, porque o nome ele revelava a essência do ser, ele revelava quem era, ele revelava o que fazia, né? Então tinha muita importância essa questão do nome, de como você era chamado, né? A gente tem alguns exemplos disso já no Novo Testamento, quando Jesus muda, né, o nome de Pedro, um exemplo disso, né? Então o nome ele trazia muita relevância. No próprio anúncio, né, do nascimento de Jesus, né, o nome dele tinha significado, né? O Emanuel, né, o Deus conosco, né, o João Batista e tantos outros que o nome trazia esse significado. Então, quando Jesus começa a chamar Deus de Pai, o que ele está fazendo, ele está mudando o nome de Deus que é conhecido entre o povo. Percebe? Ele tá mudando como Deus deve ser.
conhecido, com o que Deus, a ideia daquilo que Deus faz, daquilo de quem Deus é. Ele está rompendo com tudo aquilo que tinha-se antes dessa proximidade que ele demonstra agora, de chamar Deus de Pai. E vai além, né? E vai além, porque a palavra que ele utiliza é Abba. É Abba. É, é como se em português aí, de uma forma bem simplista, fosse papai. Uma coisa extremamente íntima, próxima, pô, quase que infantilizada, assim, nesse sentido da criança que está no colo do pai, que tem esse carinho com o pai, que está brincando ali com o pai. Então, Jesus rompe, né, com essa ideia desse Deus distante, trazendo Deus para muito perto. E isso trouxe um problema gigantesco, assim, para Jesus e para aqueles que ouviam Jesus, para aqueles que eram da religião. Como assim, Pai? Como assim, Abba, né? E é interessante que isso que Jesus faz, ele inaugura esse novo relacionamento, assim, do povo com Deus, né? Agora não é esse Deus mais distante, não é mais esse Deus que está lá longe, esse Deus com que eu não posso nem pronunciar o nome, mas agora é meu papai, aquele que eu consigo a conversar, aquele de quem eu tenho afeto, aquele com quem eu consigo me abrir, aquele com quem eu consigo estar perto, aquele que me acolhe, aquele que me abraça. Realmente foi uma mudança assim extremamente radical, radical. Tranquilo até aqui? Quem quer comentar alguma coisa? Eu. Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, pode falar. Boa noite. É interessante essa parte que você falou, que eu participo de encontro de oração, né? E na minha comunidade tem muitas irmãs que falam, né? Iniciou a oração assim: ó Pai, que está, deixamos no seu altar de graça, porque não somos dignos nem de falar o seu nome. É toda uma. E a oração é sempre a mesma coisa, só inicia assim, agora na sua presença, como se a gente só pudesse estar na presença de Deus na hora que se encontra, no momento de oração. Gente, é incômodo a gente ouvir isso daí, né? Eu tô no mesmo time aí do o irmão que está numa igreja que a gente se pergunta o que que eu estou fazendo aqui, né? Porque quanto mais a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente vai vendo que não que entenda de Deus, mas como Deus é mais próximo da gente, né? Como é bom Uhum. ver que um Deus, Jesus, que a gente pode conversar. Eu amo acordar de manhã e falar bom dia, Aba. Eu gosto de dar bom dia para o meu Jesus, eu gosto de dar bom dia para o meu Pai, né? Sim, Porque sim. ele está próximo. Se eu não tenho essa convicção que ele está vivo, que ele está ali, eu lavando a louça e Uhum. orando, que não precisa tudo isso, que eu não sou digna nem de falar. Então, o que valeu esse sacrifício na cruz, né? Esse sacrifício, entre aspas, né? Porque eu estou trabalhando isso daí na minha mente ainda. Anos, né? A gente ouvindo algumas coisas e é trabalhoso até para mudar alguns termos, mas como é engraçado, né? Que até interfere nas orações, como a gente Uhum. se dirige ao nosso Pai, né? Sim. Que é tão próximo da gente e a gente quer deixar ele distante. Uhum, sim. É interessante. Eu tenho um cunhado que ele é muito brincalhão, né? E ele assistiu The Chosen e tem um episódio que Jesus está atendendo as pessoas, tal, daí ele fica muito cansado, eu não lembro bem qual é o episódio, mas ele fica muito cansado e ele vai deitar na barraca. E quando ele deita, ele começa a falar com Deus, né? Aí ele falou assim, pô, cara, que libertador, mano. Jesus orava deitado, então eu não tô errado. Eu não preciso, eu não preciso ficar de joelho, eu não preciso, né? E de fato, ele tá com a gente o tempo todo, né? O tempo todo. Tive um professor na faculdade teológica, essa questão da oração, né? Que às vezes ele ia comer com a gente lá na lanchonete, ele saía comendo e tal, e falou, ô, professor, não vai orar? E aí ele respondia assim, quando você parou de orar? Então, porque essa conexão, ela é o tempo todo, né? O tempo todo. E glória a Deus, né? Porque Ele é tão próximo, né? E tá sempre caminhando com a gente, tá sempre junto de nós, assim. Ah, até trouxe um texto aqui que o Castilho também menciona, né? No texto dele, né? Que é de Romanos 8,15, né? Que nós não recebemos um espírito de escravidão,
para nós estarmos outra vez sob o temor, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. E é maravilhoso, porque a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, eu não vou nem correr o risco de tentar falar ela no original, que eu vou falar errado. Mas ela significa, nós gritamos. Esse clamamos é de gritar, sabe? Falar com a voz forte, voz alta, assim, Abba, Pai. E isso significa liberdade. Liberdade. Olha que coisa linda, né? Porque o escravo, ele geme. Ele fala baixo, ele não pode erguer a voz diante do seu senhor, mas nós podemos gritar pelo nosso Pai, nós podemos falar alto, a gente pode se expressar, a gente pode, entende? Ele é nosso Abba, ele é nosso Abba, né? Tô até lembrando, provavelmente vocês que são pais vão lembrar, pais, mães, né, vão lembrar disso também, vocês que entendem da criança pequena, já tem filho adulto, mas eu lembro de quando ia buscar minha filha na escolinha, ela ainda pequena, né? E aí ela, lá de longe, assim, na hora que via papai, papai, e vinha correndo, aquela alegria, né? Então é essa liberdade que a gente tem com o nosso Abba, né? Da gente gritar papai e correr para os braços dele e ele nos recebe, né? Isso é extremamente maravilhoso, e é essa herança que Jesus deixa pra gente aí, né? O Castilho ele vai destacar que essa intimidade, ela era central, era o núcleo, né, da vida espiritual de Jesus, né? É onde brotava a liberdade, a coragem dele e a compaixão, né? E isso e essa intimidade com Deus produz isso em nós também, né? Coragem, compaixão e uma vida de liberdade. Liberdade. Isso é Essa, maravilhoso. essa imagem que você usou no slide me joga um pouco de peso. Como é duro, né? A gente não ter entendimento das coisas. Espero que Deus me perdoe, porque a gente aprende errado e passa para os filhos errado, né? A gente, quando quer corrigir os filhos, eu estou com uma dificuldade aí grande, meus irmãos sabem, com a minha filha, que agora entrou na adolescência, mas quantas vezes eu usei esse Deus assim, tirano, né? Esse Deus, ó, vai pesar na tua mão, ó, você está indo buscar caminho errado, ó, você está indo para lugares que não é seu. Até outro dia, até hoje de manhã eu estava falando isso, mesmo aprendendo, gente, como é difícil, né? A gente não consegue, hoje eu me sinto bem perdida. Eu não consigo aconselhar minha filha corretamente. Tenho até medo de usar o nome de Deus, porque eu sei que eu vou usar errado, querendo gerar um terror nela, para ela tirar ela do caminho errado, sabe? O desespero é tão grande, e tem tanta coisa que está ali na mente, e olha que eu não nasci no berço evangélico, né? E minha mãe, muitos anos foi, mas eu vim depois. Então, mesmo assim, de tanto ouvir, sempre a gente usa para as crianças, olha, cuidado que Deus, olha o castigo de Deus, eu não sei o que de Deus. E, e é muito ruim achar agora um equilíbrio para trazer essa menina, não sei se com criança, mas eu lembro dela pequenininha, ó, cuidado, Papai do Céu não gosta, né, Papai do Céu, olha esse Papai do Céu com um peso, né? E sendo que poderia ser bem diferente, né? É complicado. Por isso, por isso da importância da gente estar sempre estudando, né? E procurando conhecer mais desse nosso Deus, assim, e já que você não está sozinha. Então, eu fiz isso algumas vezes com a minha filha, né? Até se alertar, né? De que, poxa, não é isso, não é esse Deus que eu creio, né? Não é esse Deus, o Pai de Jesus de Nazaré. Isso é um ídolo. Qualquer um outro ídolo aí que é esse da vingança, que é esse da ira, que é esse que está sempre disposto a punir, né? Mas é o Deus que acolhe. É óbvio, assim, que a gente sempre tem que destacar, né, que isso não significa de que, então vamos viver de qualquer jeito, vamos fazer tudo errado. Não sei. Aí também não entendeu nada, né? Aí também não entendeu nada, porque quando a gente fala dessa humanização e desse relacionamento de Deus com o Pai, como Jesus tinha esse relacionamento com o Abba, né? A gente está falando de imitar e de ser semelhante a Jesus.
de que é aquilo que a Bíblia nos ensina a ser e a fazer, que é aquilo que a palavra, o próprio Cristo, né, nos chamou a sermos seus seguidores e tal. Então, a gente não está falando aqui de libertinagem. Pô, eu lembro até que uma vez eu ainda estava na faculdade teológica, eu era líder de jovens de uma igreja. E eu tava nessa pegada assim de que não, meu jovem, que isso, cara, se for pra balada, Deus vai castigar e tal, vai acontecer alguma coisa. Nossa, meu Deus do céu, que bizarrice. E aí eu chamei um colega da faculdade para pregar um dia para os jovens lá da nossa comunidade, né? E eu lembro que ele foi e ele começou a falar a respeito da graça do Evangelho de Jesus. Lembrando hoje, a pregação dele foi maravilhosa. Ele pregou o evangelho puro e simples, sabe? Mas na minha cabeça, nossa, agora eu perdi os jovens da igreja. Como que eu vou fazer? Mas qual que era a preocupação? Controlar. Porque estava naquele engano de que a igreja, de que o líder religioso, né, seja ele o líder de jovens, fosse ele o pastor, seja quem for, ele tinha que controlar a igreja. E pastores, o dom pastoral, ele não é para controlar, ele é para conduzir, ele é para acolher, ele é para tratar, ele é para proteger. Olha como muda totalmente a conotação da coisa, né? Porque a obra, né, de transformação da vida, né, ela é do Espírito. E a gente tem que anunciar esse evangelho do Deus que é bom, do Deus que acolhe, do Deus que é Aba, e deixar ele agir, deixar ele agir. É muito mais Quando isso difícil. acontece, né, Abimael, parece que você vê os jovens de maneira diferente. Eles atuantes na igreja, à vontade. Não é meu pai é crente, eu sou crentinho. Minha mãe é crente, eu sou crentinho. Você vê lá, vai na marra porque o pai obrigou. Você vê o rosto de uma pessoa infeliz. Eu cansei de ver isso, né? Vejo isso na minha comunidade. É, assim, é muito diferente daquele jovem que ele não tem peso nenhum. Ele sabe, ele tem convicção do Deus que ele crê, de Jesus que ele crê. Então ele quer participar, ele tem alegria. É muito nítido isso. Agora, eu fico observando nas comunidades, não estou procurando defeito, mas como é diferente daquele, ó, tudo isso daqui é pecado, tem que usar aquela roupa, tem que fazer dessa forma, meu pai anda assim, minha mãe anda assim, tudo. Diferente desse jovem que é bem orientado, que passa da criança para o juvenil, para a adolescência, e ele continua, porque ele tem prazer ali. Ele vê que ele não precisa, ele consegue se diferenciar na multidão, como o povo fala no mundo secular, que o pessoal gosta de falar. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa da igreja, né? Vamos dizer, o evangelho, como o pessoal gosta de usar, mas ele não se importa, ele não esconde, porque quando ele é convidado para uma festa, ele vai, mas ele tem limites. Ele sabe o que, que ele tem que negar, o que ele não tem. Ele tem horário para ir para voltar. Ele sabe, né? É bem diferente. Que acho que é um monte de coisas que faltam ainda em muitas Sim, comunidades e a gente, como pai, sim, sim. eu não percebi isso e deixei. Espero que eu tenha a chance de recuperar alguma coisa aí, mudar, desconstruir isso e não usar o nome de Deus, né? Aí eu falo, né? Usar o nome de Deus tão em vão assim, isso é em vão, né? Uhum. Usar para agredir, para oprimir até os filhos da gente, porque a gente está usando para oprimir aquilo que a gente mais ama, né? Que as pessoas que a gente ama, a gente usa Deus para oprimir, não para trazer alegria, alívio. É muito estranho isso. Sim, sim. Mas Mas eu olha, acho que mas eu acho que essa questão da adolescência é uma fase muito difícil, né? Eu tenho uma filha adolescente também. E a hum, Beatriz, a gente fazia o devocional com ela. Eu tenho caixas fechadas, sabe, César? De uhum, devocionalzinho que a gente fazia com ela. sim, sim. E durante da saída que a gente teve da igreja anterior até a hoje onde eu tô, na IBQ, a Beatriz ela não quis se envolver. Uhum. E eu vejo que
ela tem algumas atitudes que, no meu ponto de vista, né, porque o Raul fala para mim, né, a gente escolheu ser crente, a Beatriz está se construindo, Uhum. e, e aí que não, que não dizem respeito com aquilo que nós ensinamos. Mas aí eu fico pensando, é uma coisa minha, tá, gente? Eu não sou uma mãe bem cri-crisenta. Mas eu lembro que o meu esposo, ele tava conversando semana retrasada, e ele falou uma coisa sobre o filho pródigo. Eu tenho tanto medo da forma como eu aprendi, né, a Bíblia, né, que eu não sei nem se eu posso citar hoje de tudo que eu já li, que eu estudei, que eu achei que eu estudei, mas estudei de um viés muito contrário, né? O César conhece um pouco da história, mas ele me trouxe ele falou assim para mim que quando o filho pródigo ele lembrou do pai, ele não lembrou do pai orando de madrugada, nem ungindo com óleo, nem com um monte de coisa, sabe? Que a gente classifica como um religioso. Ele lembrou do pai dele. Isso foi tratando mesmo os empregados, fazendo outras coisas que são muito mais comuns. E a gente que é comum, né? Seria comum para a sociedade, não coisas espirituais. E eu tive uma pequena experiência. Eu estava voltando, fui buscar ela na casa de uma colega dela, de uma amiguinha dela, e na volta ela, ela pediu para ouvir um louvor. E eu não ouço alguns louvores, porque por alguns problemas que eu tive na outra igreja, então me remetem a lugares que me fazem mal ainda. E ela pediu, e eu deixei ela ouvir, e ela chorava enquanto ela ouvia. E aí eu peguei e pensei comigo, não existe em algum momento aquilo que nós plantamos sobre em oração, que nós, a forma como nós vivemos vai trazer algo sobre ela, né? Eu acho que é difícil esperar, porque eu espero pela minha filha, e espero pelo meu marido e pelo restante da minha família, mas eu acho que nesse momento da adolescência, o que a gente tem que fazer mesmo é só orar. Porque, como o meu marido fala, os pais, não existe filho de crente, existe pais crentes. Uhum. Sim. É isso mesmo, Roberto. E obrigado por compartilhar com a gente aí. E quero te dar uma palavra de esperança, assim, né? Minha filha hoje, ela tem 21 anos, né? E todo mundo na adolescência passa por uma fase meio complicada, assim, né? De se descobrir, de saber quem é, de saber o que quer, de se entender, né? Se quer ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus ou não. E eu lembro que em alguns momentos a gente também ficou bastante preocupado, assim. Mas graças a Deus, ah, mesmo sem a gente forçar, mesmo sem a gente exigir, graças a Deus hoje ela é uma seguidora de Jesus, casou, vai ter filho, etc, tal. E tá bem, tá servindo a Jesus, serve, né, também se dedica a servir na comunidade de fé. Então, a nossa parte, enquanto pais, é a gente anunciar esse Deus gracioso e sermos imitadores dele em todos os momentos, né? Acredito que isso vai fazer muita diferença, né? Isso faz diferença, né? E o texto bíblico, né? Ele é muito certo em dizer: ensina o menino no caminho que deve andar, né? E aí até quando crescer ele não vai se esquecer, né? Mas esse ensino ele vem às vezes mais do que com palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso acolhimento, com o nosso tratar, né? Eu acho que quando Jesus chama Deus de Pai, né, ele dá a nós pais, pais e mães, né, uma responsabilidade muito grande da gente transmitir esse evangelho também na nossa paternidade, na nossa maternidade. E quando a gente entende isso, muda tudo, né? Vira a chave, assim. Então agora, é, até aproveitando o gancho da Jaque, assim, né? Agora Deus não é um instrumento que eu uso para manipular o meu filho. Deus, ele é um parceiro meu,
É quem me ajuda a que eu possa amar, que eu possa educar da melhor forma, que eu possa auxiliar e que eu possa estar aqui para quando o meu filho voltar, para quando a minha filha voltar, né? E a exemplo até do que a Roberta colocou da questão, assim, maravilhosamente bem, né? Da questão aí do filho pródigo, né? Maravilhoso, maravilhoso. É sensacional estar aqui com vocês. A gente aprende muito, né? Isso Tem, é muito bom. tem, tem uma parte Ah, no uma texto coisa. do Castilho que é mais ou menos o que vocês estão falando, assim, que eu achei que me pegou bastante, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, é que no, como eu tô vendo no Kindle aqui, eu não sei dizer exatamente qual que é a página, mas ele fala assim, o Pai revelado por Jesus não trata com indiferença e não deseja que as pessoas se submetam a ele, mas que se pareçam com ele, que é um pouco dessa discussão que está sendo feita aqui, né? Acho que um pouco da preocupação da Jaque, do que ela colocou, porque a gente tem uma educação muito baseada na centralidade da obediência a todo custo. Uhum, E como a Roberta colocou, muitas vezes aquilo que a gente semeou, que a gente plantou com exemplo, com carinho, com amor, é o que vai florescer, o que vai persistir, o que vai vingar, entendeu? Então, às vezes a gente se martiriza muito no sentido de querer que nossos filhos obedeçam a todo custo, mas muitas vezes o fato da gente trabalhar com carinho, com amor, com responsabilidade no sentido de trazer ele junto para entender o que a gente está colocando faz uma diferença. E é um pouco do que o Castilho coloca nessa passagem de um Deus Pai que quer que a gente se pareça com ele. E não quer que a gente imponha nada, inclusive a ninguém, né? Que é um pouco da discussão que a gente fez na aula passada, porque em nome dessa ideia de querer impor para as pessoas, foi estabelecido cruzados, foram estabelecidas muitas coisas em nome de Jesus, que não tem Jesus nessa história, né? A gente está vendo, inclusive, o que está acontecendo nessa guerra com o Irã e como é que está se manipulando, por exemplo, o discurso religioso para justificar aquele tipo de coisa, né? Mas abre muita mente esses textos aqui. Né? exatamente, Não quero exatamente. atrapalhar a aula, Júlio, mas eu tenho que agradecer muito ao Paulo. Eu não tinha dessa parte ainda. Hoje eu saí do serviço decidida, gente, a colocar minha filha para fora de casa. E aí eu levo uma pedrada dessa. Paulo, olha, sem palavras, viu? Não vou ficar falando aqui porque eu vou chorar, porque eu tô tão esgotada que eu falei assim, eu vou chegar, vou participar da aula, eu sacos de lixo ali, ia pegar todas as coisas e pôr ela para fora de casa. E aí Jesus está falando que não, né? Que não trata com indiferença. Gente, é muito. Deus é maravilhoso, né? Eu não sou da comunidade BQ, que é uma pena que vocês estão em Quitaúna, e eu estou aqui na Zona Leste, mas o que eu tenho passado com vocês aqui, olha, dinheiro nenhum paga. O encontro de espiritualidade, essas aulas, desde que eu comecei a participar, tem me feito ficar de pé, porque se for por mim, não fico, não. E hoje está aí mais uma prova que eu vou ter que mudar esses meus planos, né? Errado, entender esse Deus, entender que eu tenho que estar mais próximo dele e caminhar com ele. Desculpa, viu, Abimael, que suas aulas são tão Imagina. maravilhosas, mas é que agora o Paulo acabou de. Ele acabou de dar uma surra na mãe aqui, que eu tô até meia tonta, me perdoe, mas eu não podia deixar de agradecer Deus usar a vida dele, usar a vida de vocês, assim. Amém, amém, amém. Estamos juntos, Jaque, estamos juntos. E acho que eu posso falar, né, pelos demais irmãos aqui da IBQ. Claro que você é IBQ, né? Tá sempre com a gente aqui no IBQ Educação, no IBQ Espiritualidade. Então, e é uma alegria ter você com a gente, viu, Jaque, caminhando com a gente. E Deus é bom. E que bom, né, que a gente tem a tecnologia que, mesmo estando distante aí, né, nos extremos, né, de São Paulo aí, né, da metrópole, mas graças a Deus a gente pode estar aqui junto e aprendendo juntos e é isso, né? Isso é muito bom, muito bom. Eu quero Pô, falar pô, uma coisinha também, é pouca. A Jaque, principalmente, quando eu também era adolescente,
Eu ia na igreja porque minha mãe me obrigava a ir. Ela obrigava eu a ir na igreja. E eu ia com muita raiva. Eu sentava lá no último banco da igreja, tinha 15 para 16 anos. E daí minha mãe ficava só de olho em mim lá atrás. E eu ia com raiva. Então eu mesmo pensava assim: o que que adianta eu ir com raiva na igreja? Acho que Deus nem repara que eu estou lá, porque eu estou com tanta raiva de ter vindo. Porque a adolescência é terrível, gente. Quem passa adolescência, todo mundo sofre muito, sofre muito. E daí um dia minha mãe falou assim: olha, tá bom, eu não vou te obrigar mais, tá? Eu vou orar. Então você se prepare que vai ser muito pior. Pronto, foi o que transformou a minha vida. Por incrível que pareça, ela falou isso para mim. Daí passou um tempo, eu vi que ela não falava nada, eu estava sentindo falta dela me obrigar a ir na igreja. Eu comecei a ir sozinha, sem ela me obrigar. Daí mudou totalmente a minha vida, mas é uma experiência que eu tive na adolescência, porque é muito difícil. Eu também criei, criei 3 filhos, né? Hoje os 3 são casados, mas cada um passou na adolescência que também foi muito difícil. Menino e menina são todos difíceis, né? Menino, a gente tem medo de ir para as drogas, para as coisas, todo mundo tem. Hoje em dia é tudo igual, então a gente tem muito medo. E a gente, o que realmente, um dia eu cheguei no banco, quando meu filho, o César conhece muito bem o Ada, que eles eram amigos, muito amigos, né? Da idade do César, e ele começou a trabalhar no banco com 18 anos. Um dia a gerente falou assim: ai, como que eu faço para criar um menino igual o Ada? Eu falei: ajoelho no chão. Eu só falei isso para ela, assim, só isso? Eu falei, começa a ajoelhar, você vai ver o quanto dói. Então, quanto dói, e dói mesmo, viu? Não é fácil. Mas estão aí, graças a Deus, assim como eu também fui, né? Não, eu tinha raiva de ir porque minha mãe me obrigava. Olha que cabeça. Então, mas é isso aí. Que Deus te abençoe, já que você te dê fortaleça, viu? Para você cada dia. Não só você, todas as mães de adolescente, que eu sei que não é fácil. Hoje meu filho tem uma adolescente de 14 anos. Não é fácil, não. Isso O aí. amor de Deus nos constrange, né? Essa é a realidade, né? Quando eu estava vendo o César falando aí das músicas, quando eu, quando eu me converti, que eu voltei para a igreja, na verdade, desde os 6 anos já era da Batista, mas quando eu voltei na minha adolescência, juventude para a igreja, eu sempre gostei muito de rock. Então eu tinha coletânea inteira do Legião Urbana, eu tinha Alanis Morissette, eu tinha Green Day, eu tinha muita coisa. E eu desfiz de tudo, joguei tudo fora, porque era pecado. E aquilo me pesou tanto, 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 foi tão difícil. Um sacrifício de tolo, porque doeu tanto para eu me desfazer daquilo, que depois doía muito pensar. Então não adiantava nada. As músicas do mundo me faziam tão bem, as letras eram tão boas, tão profundas. E aí eu comecei a sofrer muito porque eu tinha me desfeito dos meus CDs. E hoje eu penso que, por exemplo, eu falava, meus filhos, o dia que eu tiver meu filho, vai viver dentro da igreja. E o mês, acho que faz uns 2 meses, eu acho, a minha filha resolveu que queria ir num show de trap. Eu não conheço nem o que é trap. Um tal de um Veig, que eu não sabia nem quem era. E eu levei ela para uma balada, gente. Eu Bem-vinda levei, ao clube, viu? Você ainda mas eu vai encontrar batalha de rimas. Aí você vai ver o que que é bom. E aí eu levei, eu fui buscar, sabe? E assim, eu comprei o ingresso e eu deixei. E quando eu vi, a gente saiu de lá até, e eu vi umas meninas com umas roupas indecentes demais. Para a idade, era uma baladinha de adolescente, de 17 anos no máximo, não pode entrar maior de idade. E aí, na nossa época era matinê, né? Hoje em dia não é mais matinê, não, é outro nome. Mas na nossa época era matinê. E aí, quando eu vi aquelas meninas com aquelas roupas, eu falei, como que uma mãe deixa uma... E a minha de calça jeans e blusa, tipo, por dentro, essas coisas bem natural, normal. Mas quando eu vi as meninas com aquelas roupas, eu falei assim, como que pode uma mãe deixar uma pessoa... Aí ela olhou para mim e falou assim, isso é estilo, mãe. Cada um tem o seu. A gente não pode julgar. Eu falei, ai, meu Deus.
Falei, tá, mas eu posso julgar, sou mãe, eu tenho o direito de julgar, me deixa em E, paz. e olha o peso em cima da mãe, né? Como é que a mãe deixa? A mãe não deixa, mas eles fazem da A minha mesma filha não forma. vai usar esse tipo de roupa. Falei, nunca que eu vou comprar uma roupa dessa pra você. Então, assim, não é que a gente deixa também fazer qualquer coisa, porque não dá. Eu Uhum. tenho que ter os meus limites, e ela conhece os meus limites. Eu não sou uma flor de mãe, muito pelo contrário. Só que assim, essa questão do devocional, a gente faz devocional, a gente ora todo dia, vamos orar antes de dormir, a gente sempre teve esse hábito, né? E eu entendo, teve uma questão que para mim foi muito forte, eu sempre bato muito nessa tecla, de que nós não devemos, deixar com que eles enxerguem Deus como um ditador, mas enxergar que ao invés de não fazer, porque você vai sofrer a consequência por aquilo, é você pensar que existe alguém que te ama tanto, mas tanto, 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 e que se você pensar, ninguém quer magoar alguém que ama de verdade, sabe? Então, assim, eu vou deixar de fazer porque o amor de Deus me constrange de tal forma. O amor dele é tão lindo por mim que eu não quero entristecer o coração dele. Então, eu sempre falo muito disso com a Júlia e com qualquer pessoa. Eu acho que quando a gente deixa de fazer algo que é errado, não é com medo da consequência. Não que não venha, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, infelizmente, é a realidade. E não é por causa do outro, é dentro da gente, é a nossa consciência que condena mesmo, né? Mas eu falo sempre para ela, não deixe de fazer por medo, deixe de fazer por amor, sabe? Eu não vou fazer porque eu sei que isso vai magoar tanto, a gente confia tanto um no outro, né? Eu confio tanto em você, Uhum. eu te dou liberdade para fazer tal coisa. Então, assim, não deixe com que isso vire uma libertinagem e você faça achando que vai esconder alguma coisa de mim, porque não vai esconder, né? Não vai ficar escondido, nada fica, né, escondido. Então, assim, eu acho que essa liberdade de ter essa amizade, eu sempre pensei, minha mãe sempre foi muito amiga da gente. E eu sempre pensei que eu tinha que ser também amiga. Não que eu seja amiguinha dela, eu coloco ela no lugar dela, porque eu sou mãe. Mas tem Uhum. muita coisa que ela fala comigo que eu sei que ela não tem coragem de falar com ninguém. E é esse elo de amizade, esse elo de confiança que é muito difícil estabelecer com o adolescente. A minha acabou de fazer 13. Tem dia que tá só o porre. Tem dia que chora sem mais nem menos. Tem dia que tudo bufa. Os hormônios estão à flor da pele e a gente esquece que a gente também já teve isso, que a gente já passou por isso e que a gente foi um porre com a nossa mãe também e que tinha dia que a gente não se suportava, Uhum. porque tudo é muito extremo, tudo é muito, é muito. Uma coisinha assim que pra gente hoje na maturidade enxerga e fala, não é nada demais, não invalide os sentimentos, porque o sentimento deles está lá, ó. Lá em cima, então a gente não pode também invalidar nada do que eles sentem, porque a gente já passou por isso. Não adianta falar, eu fui uma adolescente muito tranquila, minha mãe fala, mas até que ponto eu fui tranquila? Eu não fui namoradeira, mas em contrapartida eu era briguenta que só. Entende? Então, assim, cada um tem as suas extremidades também, né? Os seus extremos. Então, é difícil lidar com as pessoas em geral, com adolescente, claro, por quê? Porque são nossos filhos e a gente quer que eles sejam iguaizinhos a gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente manda, obedece e acabou. E não é assim que funciona. Eles são seres em evolução. O cérebro maduro que tem na nossa casa é o nosso. Então a gente tem que ir ajudando, contornando, ensinando, tentando moldar, mas eles são seres também, eles são seres pensantes, né? Que têm Uhum. sentimentos, que querem viver a vida deles, não a nossa. Isso é complicado, Le- mas a gente consegue com o joelho no chão, como diz a Marise. Lembrando dos rock agora, acho que o César lembra que o Adam, meu filho, gostava Ah. de uma banda chamada Sepultura. Eu falei, isso é nome de banda, Sepultura.
Sempre Mas ele gostei adorava, tinha um monte de CD e ficava no quarto que parecia que tremia as paredes quando ele estava ouvindo. Aí eu lá fazendo minhas coisas e a parede tremendo. Daí eu falei, Credo, abaixa esse volume, pelo amor de Deus. Daí depois ele casou. Passou uns tempos, ele casou e foi embora. Um dia eu liguei para ele e falei, nossa, filho, eu tô com uma saudade do Sepultura. Porque eu tô com É, muita saudade do Sepultura. É isso aí que acontece. sim, sim. é, Mas ó, uma coisa que a Gi falou, né, que é extremamente importante, assim, quando a gente segue Jesus, a gente entende, inclusive, esse movimento da encarnação, que é esse movimento da gente se colocar no lugar do outro, né? Da é, gente se perceber como o outro, né? E de fato, né? De fato, às vezes a gente age como se a gente já tivesse nascido com 40 anos, né? E não tivemos nada disso ali para trás, não erramos, não pisamos na bola, né? Também não chateamos nossos pais e tantas outras coisas, né? Então acho que é legal também a gente guardar essa lição, né? De se colocar no lugar, né? E é isso aí. Vamos avançar, que a hora tá avançando, a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar. Ah, um outro aspecto que o Castilho aborda, né, nesse terceiro capítulo aí é um pouco mais complexo, assim, mas acho que dá para a gente conversar a respeito disso, né? Que ele fala o seguinte, né? Lá no comecinho do primeiro século já havia um movimento, inclusive no judaísmo, de helenização. O que significa isso, né? O judaísmo ele já estava sendo assim bastante afetado pela cultura helênica, pela cultura dos gregos, pela questão lá ali da filosofia grega, né? E parte disso, né? E uma coisa que era muito forte nessa questão dessa cultura helênica, né? Era essa busca pelo ser. Lá em quem estudou filosofia e gosta de filosofia, tá aquela questão lá do Aristóteles, né? Aquela busca desse ser em essência, né? E o problema todo é que esse ser em essência, ele não se relaciona com a realidade, ele está fora da realidade, né? Ele está para além da realidade, né? Então, até daí vem a questão da palavra lá, metafísica, né? Meta, que está para além da física, para além daquilo que pode ser tocado, apalpado, percebido. E isso não só influenciou o judaísmo, como influenciou fortemente o cristianismo ali lá nos seus primórdios. Desde os pais ali da igreja, desde o início da igreja, isso já estava extremamente forte assim no ensino, forte na maneira de compreender o mundo ali dos nossos primeiros irmãos ali da igreja primitiva, né? E, e isso tornava, trazia essa ideia de Deus ali, estática, imutável, distante, era definido por atributos abstratos, né? Tanto que o próprio Jesus vai ao longo dos anos de estudo da igreja e da teologia, ele vai se distanciando desse Jesus encarnado, desse Jesus ser humano, e vai se tornando também esse ser em essência. E aí, o que o Castilho propõe para a gente é para a gente, ao invés de olhar essa questão do ser, a questão do acontecer. Então, o mais importante do que a gente tentar entender a essência de Deus, a essência de Jesus, é a gente entender o que acontece quando Deus está presente. O que acontece quando Deus se esvazia e em Jesus encarna e anda entre nós, e habita entre nós, e vive com a gente, e afeta a nossa realidade, e caminha por esse mundo, e tem sede, tem fome, tem frio, e se cansa, né? Então, é o que acontece que a gente deve levar a importância, né? E essa preocupação, eu sei que para quem está mais distante desse estudo teológico, filosófico e tal, uma coisa muito distanciada, assim, né? Parece que não tem lá muita importância. Mas isso influencia diretamente em como a gente vai entender e vai se relacionar com Deus. Porque quando a gente se prende nessa questão de querer entender o ser, de chegar no ser, na essência, etc, e tal, a gente também começa a deixar de viver a realidade, de perceber a realidade, né?
Porque o Deus que acontece, o Cristo que acontece, ele é relacional, ele é presente, ele é revelado em eventos concretos, né? De amor, de libertação, né? É esse encontro com Deus vivo que está na vida. E não que está lá na essência e a gente tentando descobrir o ser. E aí fica, inclusive, na teologia, e eu não estou falando que isso não é importante, tem lá, obviamente, a sua importância, né? Mas a discussão da união hipostática. Quem já ouviu falar sobre isso? Da união hipostática de Cristo, que ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e ficar tentando entender essa teoria, e mais esquece de observar e de ver o Cristo que encarnou e caminhou aqui. E que os evangelhos trazem para nós a vida dele como revelação de Deus. E ele revela quem é Deus, né? Então tá para muito além dessa questão só filosófica, dessa questão só de querer chegar na essência, no ser assim de Deus. Tá tranquilo? Não sei se tiver que ir mais devagar, de repente, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade com isso. Podemos prosseguir? Então, uma das Uhum. coisas que o Castilho vai deixar bastante claro é que, por exemplo, nos evangelhos, a gente não tem estudo sobre quem era Jesus no sentido, assim, de argumentos, sabe? Do ser dele, da união hipostática, do que aconteceu, o que, que não- de como que. Aconteceu, não dá nem para usar essa palavra, mas de como que era ele em essência, assim e tal. A gente tem os fatos, os acontecimentos, o Jesus agindo, o Jesus na festa de casamento, o Jesus curando o paralítico, o Jesus, sabe, comendo com os pecadores, o Jesus bebendo com os pecadores, o Jesus denunciando o que estava errado na religião de Israel. É esse Jesus que a gente vê nos evangelhos. Não há uma preocupação nos evangelhos de mostrar ou de compreender argumentativamente ou em tese qualquer essência de Jesus, mas aquilo que acontece aqui quando Jesus está entre nós. E o que deve continuar acontecendo, né, trazendo para a gente hoje na nossa vida, a partir dessa presença de Jesus, a partir desse Deus que se encarnou e caminha conosco. O que que isso nos afeta na realidade, na vida, no cotidiano, né? E não fica simplesmente distante, né, em teoria, em tese, e nessa preocupação de se chegar à essência lá de Deus, né? Porque o ser de Deus, né? E aqui eu falando, não é o que o Castilho traz, mas o ser de Deus é inalcançável para nós. Vocês concordam? O ser na sua totalidade, na sua essência, e isso nos é assim impossível de chegar. Impossível de entender, impossível de compreender, impossível de. Não dá, não tem como. Mas o Deus que acontece, o Deus que age na realidade, é esse Deus que se revela para nós em Jesus Cristo. Então, o que que essa helenização ela faz aí com Deus, né? Ela traz conceitos sobre Deus, conceitos sobre o Espírito, vai trabalhar a questão de trindade, trabalhar a questão, inclusive ela vai levar, né, a alguns a acreditarem, né, que Deus não pode sofrer, né, que Deus não pode se emocionar, porque Deus é esse ser em essência assim que está fora do mundo, que está distante do mundo, que não está interligado, né, na nossa realidade, que não está presente, né, na realidade, no cotidiano, nas coisas mais ordinárias aí da vida, né? Mas Jesus ele já mostra isso muito diferente, né? Muito diferente na sua humanização, né? Ele é o Jesus que sofre quando ele está diante do túmulo do seu amigo Lázaro. E ele chora com aqueles que estão chorando, né? Ele é o Jesus que sente sede e cansaço quando ele está caminhando e ele tem que sentar ali no poço e até onde ele tem a conversa com aquela mulher tão maravilhosa ali no livro de João. Então, a helenização, né, da fé, né, da nossa crença e tudo mais, ela engessa esse Deus que é vivo nos evangelhos. Inclusive, o Castilho ele vai colocar, né? Ele dá como exemplo o Credo dos Apóstolos, né? Que o Credo dos Apóstolos, quem sabe aí de cor? Ele, ele vai pular do Jesus, né? Nascido da Virgem Maria, ele já pula lá
pro Calvário. Toda a vida, toda a história, todo o ministério que Jesus realizou é suprimido e a coisa já vai lá para o final, né? Então ele chama a atenção para que a gente volte para enxergar esse Deus que ele é o Verbo encarnado, né? Que ele está presente na realidade, e o que é importante para a gente é aquilo que acontece a partir da presença desse Deus, né? Então como nós nos tornamos com a presença desse Deus em nós, né? Que é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, essa questão de, poxa, então se eu sou livre, se eu sou liberto, se eu tenho esse Pai que é todo amor, então eu vou viver com a minha vida toda torta, toda. Peraí, né? Peraí, calma, respira. Né, que esse Deus ele está presente na nossa realidade e quando ele toca a nossa realidade, ele nos transforma cada dia mais semelhantes a ele mesmo, né? Como o Paulo chamou bem a atenção, inclusive, do texto aí do Castilho, né? Então, a nossa fé, ela não é uma adesão a doutrinas abstratas, né? Ela é a participação nessa história de amor de Deus pelo mundo que ainda está em curso, né? Eu lembro bem da minha professora de missiologia, a Nauzira, né, do Nascimento, que sempre citava isso, né? Deus, ele está em missão no mundo, né? E essa missão de amor de Deus no mundo, para a qual ele nos chama a cooperar com ele, isso é maravilhoso e isso é real, né? Na realidade, não está só no mundo dos conceitos, no mundo das ideias, mas é real, né? Tranquilo? Alguém quer comentar Nossa, alguma coisa? que Quer fazer alguma privilégio, você colocação? estudou com a Ana Alzira. Estudei sim. Inclusive, Jesus, quem in- in- conhece inclu- essa mulher, por isso que vocês estão tão especiais, meu Deus, que olha, ela é fantástica, a né? primeira vez que eu vi a Ana Alzira falando, eu só conseguia chorar. Que mulher é aquela? Ela é fantástica. Inclusive, fiz meu TCC com ela, né? E ela que foi minha orientadora, tudo. Foi um tempo bem precioso, assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Podemos ir avançando aqui. Bom, então vamos lá, fazendo uma síntese, né, daquilo que a gente conversou aqui hoje, né? Então, a humanização é o caminho para a gente se achegar a Deus, para a gente ter uma espiritualidade mais saudável, e a gente chega até Deus não é fugindo da nossa humanidade, muito pelo contrário, né? É quando a gente de fato mergulha na nossa humanidade, né? E a gente percebe que Jesus ele revela a Deus sendo humano, né? Quando Jesus esteve entre nós, né? Ele não agiu como um ser de outro mundo, né? Mas ele agiu como um ser humano. E ali ele nos mostra como a gente ia chegar até Deus, né? Ah, outro ponto que a gente tocou também aqui na aula, né? É essa relação nossa com Deus como nosso papai, né? Como nosso Abba. E essa intimidade com Deus não foi só um privilégio de Jesus, mas é algo que ele nos deixou, né, como modelo, assim, que ele nos possibilita, né, da gente ter esse relacionamento aí com o nosso Deus como papai, como nosso Abba, e a gente pode ter essa confiança nele e não medo, né, e não medo. E a nossa aula foi até para além, né, com a contribuição do Paulo aí, com a contribuição de vocês, com a fala de vocês, que é também esse Abba que nos ensina a ser papais também, nos ensina a ser mamães também, e a gente seguir esse modelo, e esse exemplo dele de um Deus de amor, de um Deus que acolhe, de um pai, né? Que é um pai de amor, que é um pai que acolhe, que é um pai que cuida, que é um pai que entende, que é um pai que se coloca no lugar, né? E isso é extremamente maravilhoso, maravilhoso. E também e finalizando, né, esse Deus que ele está na realidade, né, o Deus que para além do ser, ele é o importante é aquilo que acontece, aquilo que está rolando nas nossas vidas, aquilo que ele faz em nós, aquilo que ele torna real nas nossas vidas e a partir da sua presença, a partir da sua revelação, né? Então, está muito para além das categorias gregas, das categorias filosóficas. Ele é um Deus
dinâmico, ele é um Deus que acontece e acontece em amor, acontece em justiça e em encontros verdadeiros, né? É um Deus que acontece aqui, né? Quando a gente se encontra para estudar o castilho e o entendimento do castilho, e aí o Espírito Santo se manifesta entre nós, sopra entre nós, fala com a gente, nos ensina a sermos mais humanos, a sermos mais parecidos com Jesus. E é isso, gente. É isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu queria, por favor, que você deixasse disponíveis seus slides maravilhosos para dar uma caminhadinha aí na semana, porque eu gosto de. Porque Deixa parece que assim, a eu vou. gente dá uma perdida, às vezes, assim, né? A emoção, às vezes, atrapalha um pouco o entendimento. Não, sem problema. Vou encaminhar no grupo assim que a gente finalizar a aula aqui, eu já encaminho para vocês, sim. Um prazer. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu trouxe algumas sugestões assim de aplicação prática, né, para nossa vida e a partir daquilo que a gente conversou e estudou hoje aí desse terceiro capítulo do livro de Castilho aí, né? Como que isso pode transformar, né? Como que essa teologia pode transformar o nosso cotidiano, né? Na oração, como a gente conversou, né? A gente pode experimentar e chamar Deus de papai, de Abba, e entender que não é esse pai rigoroso, né, do castigo, mas que é esse pai do amor, que é essa mãe acolhedora que tá sempre com a gente, né? E com Deus a gente não precisa entrar em negociações, a gente não precisa entrar como uma obrigação na oração, né? Mas a gente pode se dirigir a Ele como o filho que fala com o pai, né? E desse pai que ama, desse pai que compreende, desse pai que acolhe, né? Nos nossos relacionamentos, né? A gente pode entender, né, que se Deus ele acontece nas relações de amor, então cada gesto nosso de cuidado genuíno, de amor, de parceria, de ouvir, de acolher, de abraçar, de dar os ombros para alguém chorar, cada atitude nossa dessa é Deus acontecendo. E isso é maravilhoso. Isso é fazer uma teologia saudável, né? De entender esse Deus também nas nossas relações aí, né? Até eu escrevi aqui que o próximo, ele é espaço do sagrado, né? Da mesma forma que Deus age com a gente, com esse amor, com esse acolhimento, quando a gente faz isso, quando a gente reparte isso, a gente estamos cooperando com Deus nessa missão de amor do mundo, para usar a forma como a Nauzira coloca isso muito bem, né? E na nossa comunidade de fé, seja ela a IBQ, seja ela outra comunidade de fé aí, a gente pode entender e agir dessa forma sempre humanizada, né? Sempre humanizada, mergulhando nessa nossa humanização, né? O nosso testemunho, ah, ele, ele é, ele é muito mais poderoso, né? O nosso testemunho é muito mais poderoso quando ele é mais humano, quando ele é mais de realidade da vida, de chão da vida, do que essa coisa da espiritosfera, assim, né? Uma coisa que eu lembro, né, também da minha infância, assim, que a gente tinha a impressão que o irmão espiritual, né, que o irmão que estava lá mais próximo de Deus, o irmão mais cheio do Espírito Santo e tal, era aquele que falava em línguas, que trazia revelação, que interpretava sonhos e que falava com eloquência, né? Não é bem assim, né? Hoje a gente entende que uma espiritualidade saudável, né? A presença do Espírito Santo em nós nos torna mais humanos, faz com que nós sejamos mais gente, gente que ama, gente que acolhe, gente que entende as suas limitações, gente que sabe dos seus erros, mas que sabe que está caminhando com Deus que é presente, né? E é isso. Então, para a gente pensar, né? Em que momentos, né, da nossa semana Deus aconteceu para nós, né? Em que momentos até aqui, né? A gente ainda está na terça-feira, né? Mas uma coisa para a gente ficar na mente aí, né? Quando que Deus está acontecendo na nossa vida, né? Não como uma doutrina, não como uma abstração,
mas como um encontro real, né? Como esse, né, que a gente teve aqui hoje, como o que eu tenho plena convicção que vai acontecer amanhã no culto de espiritualidade, mas para além disso, né, nas nossas relações também do trabalho, em casa, na família, aonde quer que a gente estiver. Amém? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Vamos fazer uma oração, pode ser? Para a gente encerrar aqui a nossa aula. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se revelou a nós através de Jesus. O Senhor é um Deus que nos entende, um Deus que está perto de nós, não é um Deus distante, é um Deus que nos ama com um amor que às vezes a gente não consegue compreender. E nós te louvamos por isso. E te pedimos que, como discípulos de Jesus, que nós possamos replicar esse amor, que nós possamos viver essa realidade da nossa vida sempre sabendo que o Senhor está perto de nós, que o Senhor cuida de nós e que nós podemos olhar para Jesus e ter nele realmente o nosso autor e consumador da fé. Essa fé que não nos leva para a estratosfera, mas essa fé que nos leva para viver, viver a vida que o Senhor nos deu a viver e viver essa vida com alegria. E essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijão Amém. e a gente vai se Foto. vendo por aqui. Olha a foto, olha a foto. Ah, foto, é verdade, é verdade. Muito E obrigado. que aula, hein? Eu já ia esquecendo aqui, ó. Aula muito boa, pastor. Muito boa. Maravilhosa. Muito obrigado. Deixa eu ver se ficou boa aqui a foto. Nos levando a ser mais humanos ainda, né, Jaque? Opa! Isso que é importante. Eu acho que o Abimael não te conhece, né, Eliane? Acho que Abimael não. a irmã Eliane é Não, lá do sertão da Bahia, tá? olha só. Alegria ter você com a gente, viu, Irene? Coisa boa, Obrigada, É, coisa eu tô boa. apresentando ela para todo mundo, porque onde eu convido, ela vai. obrigada. Obrigada, Nossa, Jaque. isso é muito bom. É, E é, a gente aula ama essa maravilhosa. irmã. Fiquei aqui, assim, muito feliz por ter participado de mais uma aula tão boa, né, que Tão nos ensina a ser mais maravilhosa. humanos. E a lição que eu tiro hoje é isso, que os nossos filhos, a gente não deve se preocupar em levar os filhos tanto para a igreja. Quando eles crescerem, eu quero que seja igual eu, que esteja na igreja, não. Que os nossos filhos, com o nosso exemplo, com o nosso ensinamento, no mundo, eles sejam humanos. Porque Amém. a humanidade, ser humano é ter Deus. E estar próximo de Deus é ter Deus. E às vezes a gente pensa que o Deus que a gente procura está lá dentro da igreja. Não, ele está ali no social, né? Onde você está ali, né? Levando o outro a entender que você é humano, que você ama, e Deus quer da gente é amor. Amém. Mas porque a gente às vezes fica numa preocupação. Eu me lembro que quando eu iniciei na igreja, eu fui para a igreja muito pequena, porque eu tinha ali por volta de 12, 13 anos. A minha mãe não era de igreja, de participar, mas a minha mãe era o evangelho vivo. Sem conhecer o evangelho, ela era o evangelho vivo. E com ela eu aprendi a ser humano. E foi isso que ela ensinou para a gente. Então, é isso que a gente deve ensinar para os nossos filhos. E ir para a igreja vai depender de cada um deles, né? A gente leva ali enquanto a gente pode, Onde você foi até depende de ontem? todo mundo. Que aí eles já sabem sobreviver com Deus, né? Que isso é que é importante, levar a Deus para cada um, né? Mostrar a partir da gente, assim, as pessoas começarem a ver Deus na gente. Isso é que é importante. Maravilha, Que horas maravilha. são? Muito obrigado, viu, Helene? Fiquem com Deus, um beijão no Eu que coração de agradeço. vocês Amém. e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Mas é porque não tá funcionando a planilha. Não tá Bem, funcionando a planilha, eu vou ter que ir em casa para ver se ela vai. Tchau, gente. Ai, vamos no celular da empresa? Não Tchau, tchau. sei. Tô xarope.